Boa tarde, seja muito bem-vindo à nossa live sobre quanto custa tirar a cidadania espanhola. Essa é uma das perguntas que eu mais recebo aqui, né? Seja no direct, no WhatsApp. Então hoje eu quis trazer esse tema para desmistificar um pouco aí, né? De que é muito caro, de que é impossível, que é inacessível. Então fique até o final que eu vou mostrar aqui todos os custos, né? Trouxe aqui como exemplo o processo de neto de espanhol, para que você, né, tenha um panorama geral aí de quanto realmente custa tirar a sua cidadania espanhola. Lembrando que a Lei da Memória Democrática vai só até o dia 21 de outubro, então estamos na reta final. Se você é filho, neto, bisneto ou trineto de espanhol, a hora é agora. Não deixe essa oportunidade passar, porque ter um passaporte europeu com certeza vai te abrir todas as portas do mundo, né? São muitas oportunidades aí de trabalho, de viagem, de estudo. Com certeza vai transformar a sua vida, assim como transformou a minha, né? Eu já moro aqui em Portugal há 3 anos e meio e isso só foi possível depois que eu consegui a minha cidadania. Então vou pedir para vocês deixarem aí nos comentários, né, colocar de onde que vocês estão assistindo a live, qual a dúvida que vocês têm, né, porque além de falar aqui um pouquinho sobre quanto custa, né, tirar a cidadania espanhola, eu vou aproveitar também para tirar algumas dúvidas do pessoal, né, que está participando aí com a gente desde a imersão que a gente fez semana passada lá no YouTube, né, e eu estou recebendo muitas dúvidas no direct sobre a jornada do passaporte espanhol, que é o nosso curso online sobre cidadania espanhola, né? A gente fez esse curso para que você consiga tirar a sua cidadania espanhola de forma mais rápida, mais fácil e mais barata, né? Você consiga protocolar o seu pedido aí no consulado da Espanha no Brasil antes que o prazo termine. E aí a gente já tem inclusive alguns alunos que já assistiram o curso completo, né? Já até deram replay lá em algumas aulas, né? Para poder conseguir pegar os documentos ali, preencher os formulários, porque o curso é muito completo, né? Um passo a passo, do início ao fim, né? Para que você consiga aí o seu passaporte espanhol, desde ali para quem ainda não sabe, né? Se realmente tem o direito, até depois que a cidadania foi concedida. E a gente já teve também, por exemplo, a aluna que conseguiu encontrar a cidade espanhola, né, onde o antepassado dela estava, né, o documento do antepassado está, que é o principal documento aí, né, sem a certidão de nascimento ou de batismo do antepassado espanhol, não é possível fazer o reconhecimento da cidadania. Então, assistindo lá o curso, ela já conseguiu localizar e agora já fez o pedido, está aguardando a certidão chegar para que possa protocolar aí o seu pedido. Esse curso, gente, eu criei, né, com todos os meus 10 anos de experiência aí na área de dupla cidadania. Além da cidadania espanhola, a gente trabalha aqui na empresa com a cidadania portuguesa e cidadania italiana também, né? E esse método, que é o método que eu apresento lá no curso, né, que é o método Travessia, é um método exclusivo nosso que foi desenvolvido aqui na empresa, né? E que a gente usa para fazer o reconhecimento das cidadanias, né, de todos os nossos clientes. Então é um método validado, que funciona e você pode ter certeza que vai funcionar para você também, que você vai conseguir realizar aí o seu pedido antes que o prazo termine. A jornada do passaporte espanhol, ela é dividida, né, esse método a gente dividiu em 7 módulos, que aí tem lá o direito, né, para você verificar se realmente tem direito ao reconhecimento da cidadania espanhola, a documentação, que tem a lista completa ali, né, de todas as modalidades, seja filho, neto, bisneto, trineto. Depois o módulo de como conseguir todas essas certidões que são exigidas, né, tanto no Brasil quanto na Espanha. Então a gente mostra tintim por tintim ali todos os links, os sites oficiais, né, os modelos para que você consiga encontrar aí as certidões.
Depois, um outro módulo sobre os demais documentos necessários, né? Porque além das certidões, também são exigidos outros documentos, né? De acordo com cada modalidade. Um módulo específico sobre os custos do processo, né? Que é o que a gente vai falar aqui hoje nessa live. Então, ter esse planejamento financeiro também é muito importante, né? Para que não tenha nenhuma surpresa ali ao longo do caminho. O sexto módulo é sobre os consulados, né? Como fazer o agendamento aí em cada um dos 5 consulados da Espanha que a gente tem no Brasil, né? Eles ficam em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Porto Alegre, em Brasília e em Salvador. E o sétimo módulo é o depois da cidadania concedida, né? O que você vai precisar fazer depois que a cidadania tiver sido reconhecida, né? Que é o grande momento ali de fazer o seu passaporte espanhol e ficar todo feliz, né? Ter todas as portas do mundo abertas para você. E além dos 7 módulos, né? A gente tem também vários bônus para quem está participando aí dessa turma, né? Do Jornada do Passaporte Espanhol, que as inscrições se encerram amanhã, né? Na terça-feira, dia 12. E os bônus são uma mentoria ao vivo comigo, né, sobre genealogia. Então você vai poder encontrar aí, né, saber várias formas como procurar, onde procurar as certidões que você precisa. Uma mentoria sobre o apoio emocional, que é, né, o que quem está tirando a cidadania ali sempre passa, né, por uma ansiedade, não ter certeza se vai dar certo, se vai conseguir, se vai dar tempo. Então esse apoio é muito importante, por isso que eu quis trazer também essa mentoria em grupo aqui para todos os participantes. Uma lista exclusiva dos nossos fornecedores, isso aqui vale ouro, gente, porque são os fornecedores, né, que a gente lapidou, né, escolheu a dedo aí ao longo de todos esses anos da empresa. Então são fornecedores para você emitir as certidões, fazer o apostilamento, traduzir, fazer pesquisa genealógica, os processos judiciais, se for o caso, retificação. Então assim, tudo muito mastigado, né? Você vai economizar muito tempo e dinheiro. Também os modelos de e-mails, né, para você enviar aí os pedidos para os cartórios, para os consulados. Então é só copiar e colar ali e já está tudo prontinho, facinho. E um mini curso sobre a Espanha, que é falando um pouquinho ali sobre a história, cultura, geografia, economia, política do país. Também um roteiro de viagem pela Espanha, né, por Madrid. Então assim, tá muito, muito completo. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva, porque eu tenho certeza que vai valer a pena. E, gente, eu ainda estou preparando um outro bônus super especial, né, que eu estou finalizando aí, a gente vai liberar todos os bônus na quarta-feira, que é um e-book completíssimo sobre todos os módulos ali do curso, né, sobre os 7 módulos. Então, além de assistir todas as aulas, são 50 aulas, você vai ter também esse material, né, que vai funcionar ali como uma apostila do curso, que você vai ter em PDF, vai poder imprimir se quiser, para consultar quando quiser. Então, vamos lá, vamos ver aí de onde que o pessoal está acompanhando a gente. Se tiver as dúvidas, pode deixar aí que ao longo da live eu vou respondendo. E vou pedir vocês também para curtir esse vídeo, né, compartilhar essa live com outras pessoas aí da sua família ou seus amigos, né, que têm interesse em reconhecer a cidadania espanhola. E o link do curso, né, para quem quiser se inscrever, tá na bio, é só clicar lá, você vai ver, né, a jornada do passaporte espanhol, só clicar, a gente tem uma página com todas as informações, tudo certinho, o preço, forma de pagamento, então tá tudo escrito lá e qualquer coisa é só me chamar aqui no direct também. Vamos ao tema da live, então, sobre os custos, né? Afinal, quanto custa tirar a cidadania espanhola? Eu vou ter como fazer, né? Como que eu viabilizo isso? E aí, o primeiro custo de todos, né, é a certidão espanhola. A certidão espanhola, ela pode ser a certidão de nascimento, né, que é exigida pelo consulado, mas se por acaso o seu antepassado não tiver uma certidão de nascimento, né, se ele tiver sido só batizado, você vai precisar da certidão de batismo e também de uma certidão negativa do cartório.
né, falando que ele realmente não foi registrado ali no registro civil da Espanha, só tem o batismo. E aí, essas duas certidões, elas geralmente não são cobradas, né, não tem um preço cobrado por elas lá na Espanha, elas têm a emissão gratuita e você pode ter um custo, né, para que eles enviem essa certidão, né, essas certidões para você no Brasil. Então, o custo geralmente não tem, mas pode ser que tenha também, varia muito aí de cidade para cidade. E você tem que contar também, lembrar de contar com os correios, né, com a entrega do documento, caso ele não seja emitido eletronicamente, né, que existe essa possibilidade também da certidão ser emitida ali pelo site do Ministério da Justiça, e aí é uma certidão eletrônica que basta você imprimir. Mas aproximadamente aí com essa certidão espanhola, você mesmo, né, fazendo todo o processo, todos os custos que eu vou falar aqui hoje, gente, é você mesmo executando todos os processos, né, sem contratar nenhuma assessoria, ninguém aí para te ajudar. E aí, essa certidão espanhola vai ter um custo médio de 20 euros, né? Hoje a cotação do euro está em torno de 6,50, então aí aproximadamente uns 130 reais, 150 reais. Eu jogaria aí uns 150 reais para a certidão espanhola, que é o primeiro item aqui da nossa lista de custos. O segundo item são as certidões brasileiras, né? Você vai precisar aí das certidões brasileiras de nascimento, de casamento. Em alguns casos pode ser que você precise da certidão de óbito também. Então, cada uma dessas certidões, né, emitida no formato correto, né, que é o formato inteiro teor digitado. Se você não emitir nesse formato, não vai adiantar nada, né? Você vai perder tempo e dinheiro, depois vai ter que emitir de novo no formato correto. E nesse formato, a emissão das certidões, né, variam aí de estado para estado, né, de acordo com cada cartório em que a certidão tiver sido registrada, mais ou menos de 120 a 160 reais cada uma. E aí, algumas vezes, né, quando a gente passa ali o planejamento financeiro para o cliente fala assim, nossa, mas que certidão cara! Quando eu casei, quando eu fui lá no cartório, registrei meu filho e tal, eu paguei 70 reais. Essa certidão tá muito cara. Mas, gente, é por causa desse formato específico que é obrigatório para o reconhecimento da dupla cidadania. Essa certidão mais baratinha aí, né, que eu comentei que alguns clientes questionam aqui, é a certidão de breve relato, que é uma certidão resumida, né, que é a certidão mais comum, digamos assim, mas ela não serve para o processo de dupla cidadania. Tem que ser em teor digitado e o custo é mais ou menos esse que eu acabei de falar aqui, de 120 a 160 reais. Além disso, né, você tem que contar sempre com o custo dos correios, né, que é sempre mais ou menos aí 30 reais que os cartórios cobram para enviar essa certidão para sua casa, né? Se você fez aí o pedido por WhatsApp, né, pelo sistema ou pelo e-mail, é isso que o cartório vai te cobrar. E se você tiver que ir, né, pessoalmente, quiser ir morar aí na mesma cidade do cartório, por exemplo, você vai gastar o custo de deslocamento, né? Sua gasolina, seu estacionamento e tal. Então, isso também tem que ser lembrado de colocar ali na ponta do lápis, para que depois não ache que ficou mais do que era. E aí, passando para o terceiro ponto aqui da nossa lista, que é o apostilamento. A apostila diária é obrigatória ser feita em todas as certidões brasileiras. Não é opcional, é obrigatório. Né? A apostila diária é aquele selo que você cola ali, né, no verso do documento, para que ele seja válido no exterior. Então, todas as certidões brasileiras que você fizer a emissão em teor digitada, você tem que depois fazer a apostila diária. A apostila diária tem um custo variado aí, né, dependendo de cartório para cartório, de estado para estado, e ela custa, né, entre 70 e 200 reais, dependendo aí de cada região do Brasil. E, além disso, você tem que lembrar também de colocar o custo com o correio, né? Se você vai mandar, não são todos os cartórios que fazem a apostila diária. Então, por exemplo,
se você emitiu a certidão, né, num cartório lá no interior e ele não faz a apostila diária. Depois você vai ter que pegar essa certidão quando ela chegar para você e enviar para um outro cartório para fazer a apostila diária nela. Então tem esse custo aí do correio também, que é aproximadamente R$30. O reconhecimento de firma, que é uma outra questão aí, né, um outro item da nossa lista de custos, ele custa em média R$10, né, para ser feito e tem que ser feito em todas as certidões. Então, todas as certidões ali, depois de emitidas, né, quando você pedir a emissão, você já pode pedir também para vir esse reconhecimento de firma do tabelião ali, né, do escrevente que materializou aquela certidão. Então, cada uma mais ou menos R$10. A autenticação. A autenticação digital é muito importante de ser feita também, né, em alguns casos onde você vai precisar usar a certidão negativa de naturalização. Então, essa autenticação digital, né, para comprovar ali, né, um selo que é colocado para comprovar que aquele documento é verdadeiro, custa em média R$15. Então, se você for usar uma CNN, né, uma certidão negativa de naturalização, você tem que fazer essa autenticação digital que custa R$15. Passando aqui para o próximo item da nossa lista, as retificações. Né? Pode ser que você precise ou não fazer retificação, né? Aí vai depender de pessoa para pessoa, de caso para caso. Quando é uma coisa muito simples, né? Por exemplo, um sobrenome, Pérez, que era com Z e aí no Brasil ficou com S, geralmente o consulado deixa passar, não é preciso fazer. Mas se tiver, né, erros, né, se tiver faltando nome, se a cidade estiver errada, se a data de nascimento estiver errada, por exemplo, aí você vai sim precisar corrigir. E a retificação pode ser feita de duas maneiras. Ou a retificação administrativa, que custa em média R$400, e aí vai depender também muito de cartório para cartório, de estado para estado. E, né, se o cartório não aceitar fazer essa certidão, essa retificação de forma administrativa, você vai precisar contratar um advogado para poder fazer esse processo, né, para entrar com o processo judicial, mostrando ali todos os erros, né, comprovando que o que você está pedindo para corrigir é o correto, né, e aí tem que juntar vários documentos, e essa retificação judicial custa a partir de R$4.000, né? Depende aí de quantas certidões vão precisar ser retificadas, do grau de complexidade dos documentos ali. Deixa eu dar uma olhadinha aqui nos comentários de vocês, né, sobre isso que eu já falei, se tem alguma pergunta, e aí a gente continua daqui a pouquinho. Vocês precisam ir no site do Family Search fazer sua árvore genealógica reversa. Lá tem vários documentos. O Rafael está comentando aqui. Com certeza, Rafael. Né, lá na imersão que a gente fez semana passada no YouTube, né, inclusive ela está disponível ainda lá no YouTube se alguém quiser assistir, né, se alguém não tiver visto. Foram 2 horas, né, então compartilhei muitas dicas. E uma das principais coisas, né, é sim fazer essa árvore genealógica no Family Search. O Family Search é uma ferramenta gratuita, né, disponível aí na internet. Então qualquer pessoa consegue utilizar e eles têm bilhões de registros, né, porque são os Mormons, né. Quem já viu aí aqueles menininhos andando de roupa social em praticamente todas as cidades do mundo tem. E o que eles fazem? Eles vão até as igrejas e os cartórios, né, pedem uma autorização ali para poder escanear todos os documentos, né, os livros que existem lá, e disponibilizam esses registros online gratuito para o mundo inteiro. Né? O objetivo deles ali é o resgate da história da família, então por isso que eles fazem isso, né? E você pode ter acesso aí, né? Conseguir encontrar o seu antepassado a partir do momento que você coloca lá as suas informações, né, vai preenchendo a sua árvore genealógica. Se já existiu uma pessoa parecida, né, com aqueles dados ali, aquele nome, aqueles dados,
o Family Search já te sugere aquela pessoa. Fala, ó, parece que tem uma pessoa aqui que é essa que você está procurando. E aí já faz aquela ligação, né? E muitas vezes você já consegue subir vários galhos assim na sua árvore, né? Consegue descobrir várias gerações. Com certeza é uma excelente fonte de pesquisa. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, mais comentários. Pesquisando minha ancestralidade através do DNA, descobri que cerca de 55% da minha herança genética vem da Península Ibérica. Isso ajuda no processo de cidadania portuguesa ou espanhola? O Sinésio está perguntando aí. Esses testes de DNA, né, eles são legais, digamos assim, né? Já dão ali uma pista de onde que você veio, mas para a cidadania em si, eles não são tão úteis, digamos assim, né? Porque eles dão uma abrangência muito grande, né? É um primeiro passo, mas, por exemplo, né, continuar aí esse passo no Family Search vai ser mais proveitoso, né? Porque ali você vai ter, né, não só a região ou o país, né, a porcentagem ali de onde que você veio, mas você consegue ter os dados mais exatos, né, do estado, da cidade, da data, dos nomes dos pais. E aí, com toda essa informação, você consegue ir atrás, né, fazer a emissão do documento necessário para o pedido de dupla cidadania. Mas é sim uma coisa para se fazer, né? Quem tem vontade aí, quem não sabe nada, então vale a pena sim, se você tiver disponibilidade, interesse, fazer sim esses testes de DNA que a gente vê divulgados aí na internet. Deixa eu ver mais uma pergunta aqui. Meu bisavô era português e só sabemos disso de ouvir falar. Não tenho como comprovar. Há esperança para mim? Sim, gente, sempre tem que ter esperança, sempre tem que ter. Eu mesma, quando fui fazer o reconhecimento da minha cidadania, eu só sabia que o meu trisavô era italiano e não sabia mais nada, só sabia, ó, é italiano. E chama Achille. Não sabia o sobrenome, não sabia a data, não sabia a cidade, não sabia nada. Mas você acha que eu deixei a oportunidade de passar? De jeito nenhum, né? Senão hoje eu não estaria morando aqui em Portugal com o meu passaporte, né, europeu. E aí você, né, claro, para o processo de dupla cidadania, você tem que fazer a sua parte, né? Tem muita gente que fala assim, eu queria tanto ter a cidadania europeia, mas a pessoa não move uma palha para poder ir atrás de nada, né? Tem muitos conhecidos meus, por exemplo, que falam assim, nossa, Luana, mas você trabalha com isso, eu vou te mandar lá o sobrenome da minha família e você acha tudo pra mim. Gente, não é assim que funciona, eu não faço milagre, né? Então, assim, você tem que fazer a sua parte, né? Eu te dou todas as informações, todas as ferramentas, mas você tem que fazer a sua parte, né? Porque só você que vai ter essas informações sobre a sua família. Então, você tem que, né? Você que sabe o nome do seu nome, o nome do seu pai, o nome da sua mãe, a data de nascimento, né? Onde que eles se casaram e tal. Então, assim, essa primeira etapa, digamos assim, né, para a montagem da árvore genealógica, é o próprio cliente, o próprio aluno que tem que fazer, até para dar uma base para a gente dar sequência no pedido de dupla cidadania, né? Mas nesse caso aí, sobre o seu bisavô, né, que você só sabe que é português, a minha dica de ouro aqui é a seguinte: tem muita gente que emite a certidão de óbito, né? Aí pensa assim, eu só sei que ele é português, então vou lá e vou pegar a certidão de óbito dele e vou encontrar alguma coisa. Mas a certidão de óbito é a pior certidão que a gente tem, digamos assim, né? Por quê? Porque ela é a que tem menos informação. E a pessoa que está lá registrada, né, tá morta. Então não foi ela que declarou ali aquelas coisas. Então as informações podem estar erradas. A minha dica é a seguinte: você sabe aí que o seu bisavô, né? Então, quem foi o filho dele, né? O seu avô. Você vai pegar a certidão de nascimento do seu avô em inteiro teor digitada. Porque muito provavelmente o seu bisavô
que foi lá fazer esse registro do seu avô quando o seu avô nasceu. E aí, as chances dele ter informado tudo certinho ali, né, e ter todas as informações é muito maior do que você pegando a certidão de óbito dele. Então, a minha dica é essa, e emita sempre em inteiro teor digitado. Porque se você emitir em breve relato, vão ter pouquíssimas informações e não vai adiantar praticamente nada. Se for em inteiro teor, com certeza você vai achar aí informações de pelo menos mais 2 gerações para trás e depois vai poder dar sequência no seu processo de dupla cidadania. Voltando aqui, né, sobre o tema da aula, sobre os custos do processo para o reconhecimento da cidadania espanhola, eu trouxe o exemplo, né, do processo de neto, que é o processo que a gente tem mais procura aqui na empresa, né? A lei da memória democrática, inclusive, é conhecida também como lei dos netos, porque abriu essa grande oportunidade para que os netos, né, os filhos, netos, bisnetos, trinetos de espanhóis, reconheçam a cidadania sem a necessidade de residir na Espanha por pelo menos 1 ano. Então é uma grande oportunidade. Tem gente que ainda não entendeu isso, né? Eu tô vindo aqui falar já há muitos meses, né, mais intensamente aqui na última semana, mas tem gente que ainda não entendeu por que tem que fazer agora, né? Por que vai acabar em outubro, o que realmente está acontecendo. E é isso, gente. O grande benefício de fazer agora é que você pode fazer do Brasil mesmo, da sua casa, gastando muito menos, né? Sem precisar mudar a sua vida inteira para conseguir a cidadania. Inclusive, se você for bisneto, trineto, é a sua única oportunidade, porque, né, o bisneto de espanhol, se mudar lá para a Espanha, não consegue tirar em 1 ano, né? Quem tem esse benefício, digamos assim, é só o filho ou o neto. E aí, voltando aqui, né, ao custo do processo de neto, você vai precisar aí da sua certidão de nascimento, né, a certidão de nascimento do requerente, em inteiro teor digitada e com apostila de AIA. Então o custo médio desse documento vai ser R$300. Você vai precisar também da certidão de nascimento do seu pai, em inteiro teor digitada, com firma reconhecida e apostila de AIA, que vai custar também aí uma média de R$300. Da certidão de nascimento da sua mãe, em inteiro teor digitada, com reconhecimento de firma e com apostila de AIA, que também vai custar aí R$300 em média, né? Dependendo do cartório, dependendo do estado, da cidade. Então, tem várias variantes, mas eu quis trazer um exemplo real, prático aqui, para vocês terem pelo menos uma noção. Depois você vai precisar também da certidão de casamento dos seus pais, em inteiro teor digitada, com firma reconhecida e apostila de AIA, que também tem um custo aí de R$300 aproximadamente. E da certidão de nascimento espanhola do seu avô e da sua avó, né, no formato literal, emitida lá na Espanha ou emitida no consulado onde ele está registrado. E aí essa certidão vai ter um custo aproximado de R$200. Então, somando todos esses custos que eu falei aqui, dá, né, aproximadamente aí R$1.400. Então, os gastos com documentação para o processo de neto são esses, né? São basicamente esses. Então, dá para você ter uma noção, fazer o seu planejamento. Não é uma coisa cara. Tem gente que fala assim, é caro, eu não tenho dinheiro. Gente, é caro. Um negócio que vai durar pro resto da vida. É um direito seu, é vitalício, é hereditário. É a melhor herança que você vai deixar para os seus filhos, né? Para sua família inteira. Então, assim, nunca que isso aqui é caro. Divide isso aqui pro resto de anos que você tem na vida. Não é possível que você ache isso aqui caro. Cara é sair para comer uma pizza ruim. Cara é comprar uma blusinha todo dia. Entendeu? Cara é o que não tem valor. O valor que isso aqui tem é uma coisa assim inestimável, né? Não tem preço. E aí a gente tem, né, alguns relatos aqui, por exemplo, alguns casos que eu trouxe para contar.
de cliente que chegou pra gente, né? Eu já tenho todos os documentos, estão aqui os documentos. E aí, quando a gente vai ver, estava tudo errado. Tinha emitido tudo em breve relato, né? Como eu disse agora há pouco, tem que ser tudo inteiro, teor digitada. Então, assim, a pessoa foi querer fazer sozinha, achando que sabia tudo, que dava conta, que não precisava ali de um apoio, né? De um especialista. E acaba gastando mais, né? Gastando o dobro, o triplo, além de dinheiro, gastando tempo, né? Que a gente está correndo aí contra o relógio. Então, assim, caro é não ter a informação correta, é não ter o conhecimento necessário para executar tudo a tempo, né? Antes aí que o prazo se encerre. Isso é que é caro, né? A gente teve um caso de outro cliente também que chegou, eu já tenho tudo, precisa de ajuda só no agendamento e tal. Quando eu fui ver, ele tinha traduzido todas as certidões. E as certidões, né, para protocolar o processo no Brasil, as certidões brasileiras não precisam estar traduzidas. Então, olha aí para você ver, ele jogou dinheiro no lixo, né? Porque ele ficou vendo aí, né, ele tinha visto na internet que algumas pessoas estavam falando que tinha que traduzir e tal. Então, assim, é muito importante você saber quem que você vai ouvir, né, em quem realmente você vai confiar ali para poder fazer o seu processo. Levantar aí a ficha dessa pessoa, né? Tem muita gente que fala assim, mas quem que é essa menina que apareceu aqui agora falando sobre cidadania, né? Falando que tem 10 anos de experiência. Então, assim, a gente tem empresa constituída, nossa sede é em Belo Horizonte, né? Tem muita gente, inclusive, que consulta o nosso CNPJ antes de nos contratar, né? Então, assim, somos todos certinhos, regularizados, né? O nosso KNAI aí é para essa atividade que a gente exerce, né, que é a assessoria para o reconhecimento de dupla cidadania, né, tanto a espanhola, quanto a portuguesa, quanto a italiana. Então, pode ter certeza que eu vou te dar todas as informações sempre corretas e atualizadas. E aí, né, se você decidiu, né, mudar de vida, né, porque como eu falei aqui agora, para que você consiga realizar o processo, né, você tem que fazer sua parte também, né? Você não pode deixar o seu sonho só na mão de outra pessoa e ficar sentado aí no sofá achando que o seu passaporte europeu vai cair do céu, porque não é assim que funciona, né? E aí a gente criou, né, o curso, a Jornada do Passaporte Espanhol, justamente para conseguir ajudar mais gente, né? Para quem não tem dinheiro para contratar uma assessoria, né? Porque a nossa assessoria é a partir de R$7.000. Então, o curso, por exemplo, ele custa R$1.497. Então, ele custa 5 vezes menos do que a assessoria, né? E na assessoria, por exemplo, também você tem um acréscimo ali a cada novo requerente, você tem um acréscimo, né? Um desconto, mas um acréscimo. E aqui no curso você consegue aproveitar um curso e fazer o reconhecimento da sua família inteira, por exemplo, né? Você ainda pode ratear esses custos. E para facilitar ainda mais, a gente ainda, né, dá a possibilidade de que você adquira em 12 vezes, em 12 vezes, né, o parcelamento aí. Então são 12 vezes de R$154. Você vai falar que você não tem R$154? Isso aí você não compra praticamente um pão no Brasil, e você vai estar comprando o seu futuro, né? O seu passe livre aí para o mundo inteiro. Então, quando você fala que uma coisa é cara, você tem que analisar os benefícios daquilo, né? E quando você analisa os benefícios, você fala, gente, isso aqui tá barato demais da conta. Não é possível que eu não tinha percebido isso antes, que eu não vou fazer agora, que eu não vou aproveitar essa oportunidade, porque depois não adianta chorar, né? As vagas para a Jornada do Passaporte Espanhol se encerram amanhã, né, as inscrições. Então, a gente vai fechar a última oportunidade que você tem para ter acesso a todo esse conhecimento, né, de 10 anos aí trabalhando com a dupla cidadania, um método validado que a gente desenvolveu para que você consiga tirar a sua cidadania antes que o prazo termine, né, economizando tempo, dinheiro, sem dor de cabeça, sem estresse. Eu vou estar ali o tempo inteiro respondendo as perguntas de todos os alunos. Então, qualquer dúvida que você tiver, né, antes, durante e depois do seu pedido, eu vou estar ali dando esse suporte todo para que
você faça tudo da forma mais tranquila possível. Deixa eu dar uma olhadinha aqui nos comentários se tem mais alguma coisa para eu responder. A Mirella tá falando: eu sou bisneta de espanhol, meu pai é vivo e não tem cidadania. No caso, para eu solicitar o processo da cidadania, meu pai também tem que fazer? Esses custos seria para cada ou apenas um? Se você é bisneta, né, com ascendência viva, né, no caso seu pai tá vivo, ainda bem, ele deve fazer o processo junto com você para que você tenha direito, né? Os consulados aceitam processos de bisneto direto, mas só quando a ascendência é falecida. Então, como seu pai tá vivo, ele tem que fazer junto com você agora pela lei da memória democrática, né? Ele não pode fazer agora e você querer fazer ano que vem, por exemplo, que aí não tem como, né? Porque você não tira como bisneta, você tira como filha maior de quem fez pela lei da memória democrática. Então, vocês dois têm que fazer agora. E tem alguns custos, né, que podem sim ser divididos. Por exemplo, a certidão espanhola, uma só é válida para todo mundo, né? Você e seu pai, por exemplo, se tiver também mais irmãos ou primos, tios, valeria para todo mundo aí da mesma família que tem o mesmo antepassado espanhol, né? Há certidões aí, né, que eu listei aqui como exemplo algumas. Se ele já vai entregar no processo dele a certidão dele, por exemplo, no seu você não vai precisar entregar a certidão dele, né? Porque o seu processo vai estar vinculado ao dele. Então, já vai ter a eliminação desse custo aí também. Então, assim, quanto mais gente da pessoa fizer, mais gente da família fizer, né, mais barato fica. Deixa eu dar mais uma olhadinha aqui se tem mais comentários. Posso agendar no consulado não estando com os documentos atualizados? Não recomendo. Não recomendo de jeito nenhum, porque depois, se você tiver que cancelar esse agendamento, né? Se você não cancelar aí com 3 dias de antecedência ou não comparecer, né? Tiver algum imprevisto, né, os documentos não tiverem ficado prontos e você não conseguir ir, você vai ser bloqueado do sistema, vai ficar 2 meses bloqueados e não vai conseguir uma nova data. Então, é muito importante preparar a documentação toda primeiro, porque se você chegar lá para protocolar o pedido também sem a documentação, não vai ter como, né? O consulado não vai aceitar esse protocolo. Então, eu sei aí que tem muita ansiedade, né? Todo mundo fica doido já para ter a data ali, para garantir que vai antes do dia 21 de outubro, mas é muito importante ter a documentação pronta para levar tudo certinho e o processo correr, que é uma beleza. Deixa eu ver mais comentários aqui. Vocês têm trabalho de perícia para localizar a certidão na Espanha? Tenho as informações de lá, mas não tenho a data correta de nascimento, somente o ano e os demais dados. A gente tem sim aqui na empresa, né, o serviço de pesquisa genealógica, mas para a cidadania espanhola, como a gente agora já está na reta final, muito em cima da hora, a gente já está com a agenda fechada para a pesquisa genealógica, né? Infelizmente, a gente tem casos de vários clientes, né, que nos procuraram ano passado ou no início desse ano e aí enrolaram para poder nos contratar e agora a gente não consegue atender mais por causa aí do prazo, né? Então, assim, como você já tem aí algumas informações, né, tem gente até que não tem nada, né, só sabe que é espanhol, aí fica mais difícil, mas no seu caso você já tem o ano de nascimento, já tem a cidade, então eu recomendo que você compre o curso, né, que lá eu dou todas as orientações de como que você consegue solicitar essa certidão lá na Espanha, né, seja a certidão de batismo, seja a certidão de nascimento. A gente tem lá a lista completa de todos os registros civis, né, que são os cartórios da Espanha, e também de todas as dioceses, né, as igrejas ali responsáveis por guardar os documentos também, antes que o registro civil tivesse sido criado lá na empresa, lá no país.
E aí eu vou pedir vocês mais uma vez para deixar um joinha aqui nessa live e para compartilhar também essa live com outras pessoas, né, que tenham interesse no tema de cidadania espanhola, para que a informação chegue para mais pessoas, né, e que assim a gente consiga ter cada vez mais pessoas realizando o seu sonho de conseguir o passaporte europeu, de ter uma vida melhor, né, de poder proporcionar uma vida melhor para os seus familiares, conseguir ganhar em euro. Tem muita gente atrás do passaporte europeu porque quer um emprego aqui na Europa, né, em qualquer um dos 27 países da União Europeia. Então as portas que se abrem são muitas, né, são inúmeras, e os benefícios aí, né, às vezes você está fazendo conta e agora, não tenho, né, R$1.000, R$2.000, R$3.000, mas você tem que ver lá na frente, fala, nossa, se eu fizer isso aqui agora, daqui 1 ano, daqui 2 anos, eu vou estar morando lá no país X, né, na Espanha ou qualquer outro país, e vou estar ganhando em euro, vou estar ganhando 10 vezes mais do que eu ganho hoje. Então a gente tem que ver a cidadania, né, a dupla cidadania, não como um gasto, mas como um investimento. E eu te garanto que é o melhor investimento que você vai fazer na sua vida, porque foi o melhor que eu fiz na minha, né? E também aqui na vida de todos os clientes que a gente atende. A gente vê a transformação na vida da pessoa, né? O antes da cidadania e o depois da cidadania. E é, assim, incrível, maravilhoso. Então não perca essa oportunidade. E para quem quiser, né, continuar aí esses estudos, né, essa jornada comigo, participar, né, se inscrever na jornada do passaporte espanhol, o link para inscrição do curso está aqui na minha bio, né? É só clicar lá que você vai ser direcionado aí, onde tem todas as informações do curso e onde você vai poder fazer também o seu pagamento e entrar e começar já imediatamente a assistir todas as aulas, porque todas as aulas já estão disponíveis. Eu tenho certeza que se você assistir tudo ali, né, seguir esse passo a passo, esse método, você vai sim conseguir a sua cidadania espanhola, porque ainda dá tempo. E é isso. Se você tiver mais alguma dúvida, né, que eu não tiver respondido aqui ao vivo, é só deixar aqui nos comentários, que depois eu passo aqui mais tarde ou amanhã para responder as próximas dúvidas de vocês também. Muito obrigada pela companhia e eu te vejo lá na jornada do passaporte espanhol. Tchau!